Irmãos da Primeira Igreja Batista em Piripá, graça e paz e misericórdia da parte de Deus nosso Senhor seja em tudo multiplicado aos irmãos. É uma alegria muito grande estar me dirigindo a vocês. Não sei quantos aí lembram de mim, mas eu sou o pastor Valdinei, co-pastor da Primeira Igreja Batista de Jaguaquara, e com muita alegria digo que um grande amigo do seu pastor, o pastor Lucas de Jesus, alguém que mora no meu coração e alguém que louvo a Deus por ter conhecido. É um grande amigo de fato. E o pastor Lucas me deixou na incumbência de trazer uma pequena reflexão ao coração dos irmãos, e pensando no que dizer, pensando na reflexão, há um texto que me veio profundamente ao coração. O texto são dois textos. O primeiro é 2 Crônicas, capítulo de número 21, versículos 5, 19 e 20. Versículo 5. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Versículos agora 19 e 20. Sucedeu que, depois de muitos dias e chegado o fim dos anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de más enfermidades, e o seu povo não lhe queimou aromas, como queimara a seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar saudade. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. O outro texto que gostaria de compartilhar com os irmãos se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, Atos 13, versículo de número 36. Só um momentinho que eu estou segurando o celular com a mão e gravando e segurando a Bíblia com a outra. 13:36. Tendo, pois, Davi servido a Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado, e o seu corpo se decompôs. Eu diria que um título para essa mensagem seria Marcando a Sua Geração. Nós estamos lendo aqui sobre duas pessoas completamente diferentes. Duas pessoas que atravessaram a história e que deixaram marcas indeléveis, diferentes na história. A primeira pessoa que lemos chama-se Jeorão. O rei Jeorão, diz o texto, que começou a reinar com 32 anos de idade. E assim como vários outros reis, o rei Jeorão não fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. O rei Jeorão, ele voltou às práticas de idolatria de outros antigos reis. O rei Jeorão não seguiu os passos dos seus antecessores. O rei Jeorão desobedeceu o Senhor, e o final da vida do rei Jeorão foi um final muito trágico. O texto diz que ele começou a reinar aos 32 anos, reinou 8 anos em Jerusalém e morreu aos 40 anos de idade. As suas entranhas saíram-lhe para fora, diz o texto bíblico. Morreu de uma forma terrível. O texto não para aí. O texto segue dizendo que ele morreu sem deixar saudades de si. O rei Jeorão morreu sem deixar saudades de si. Não foi sepultado nos sepulcros dos reis. Jeorão passou pela vida sem que a vida passasse por ele. Jeorão viveu a existência, mas não a viveu plenamente, porque não tem como viver plenamente a vida se não estivermos fundamentados em Deus.
A outra pessoa que li é o rei Davi. O texto lucano vai dizer que, tendo, pois, Davi servido a Deus em sua geração, e é importante que você saiba disso, de que você precisa servir a Deus em sua geração. Deus nos chamou para o serviço do seu reino, e esse serviço não é feito em um outro tempo senão o nosso. Lembro-me de uma fala do pastor Ed René, em um testemunho seu, quando disse que, logo após ser ordenado ao ministério, Rio de Janeiro, domingo de manhã, um calor muito grande, Rio 40 graus, ele resolveu tirar o paletó para pregar pela manhã no púlpito de sua igreja. Ao final do culto, uma irmã se aproximou dele dizendo que não se fazia mais pastores para antigamente. Ele falou que isso inquietou, isso entristeceu, até que Deus lhe respondeu que de fato não se fazem mais pastores como antigamente, porque não se fazem mais pastores para antigamente. Deus me chamou para servir e servir a minha geração. Davi serviu a sua geração, adormeceu, foi sepultado e as pessoas choraram por Davi. Davi deixou uma marca constante de aprendizado, de serviço ao Senhor. Alguém que serviu a Deus, alguém que, a despeito dos seus mais terríveis pecados, se arrependeu deles e se voltou para o Senhor. Já Jeorão não. O orgulho de Jeorão não permitiu que isso acontecesse e o final de Jeorão foi muito triste. A minha oração é que o Senhor te ensine a viver plenamente servindo-o em sua geração. Jeorão morreu com 36 anos de uma enfermidade terrível. Davi morreu com 70 anos, cheio de vida, cheio de dias. A diferença gritante entre os dois é a que Davi serviu a Deus em sua geração. Esse é o chamado do Senhor para a sua vida, para que sirva a Deus em sua geração. Morrer, todos nós um dia vamos, mas o que faremos até esse momento chegar? De que forma você tem marcado a sua geração? Como as pessoas irão lembrar de você após a sua partida? Pense nisso. Sirva a Deus em sua geração. Amém? É a palavra que eu gostaria de deixar ao seu coração para lhe abençoar, e é um prazer estar falando a sua alma e lhe abençoando um pouco com a palavra de Deus. Eu gostaria de orar nesse momento pela sua vida. Feche os olhos um contra, se for possível, e eleve a Deus o coração juntamente comigo. Deus nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por histórias como essas, que nos ensinam a seguir nos teus caminhos. Que sejamos, Pai, como Davi, possamos servir a Deus em nossa geração. Que não sejamos como Jeorão, que mesmo no auge da sua juventude morreu de forma tão terrível, não sendo lembrado, não sendo chorado em sua morte, mas que sejamos como Davi, que mesmo com nossos pecados tenhamos o desejo e a vontade de servir a Deus em nossa geração. Nos abençoa, nos guarda através do teu amor e do teu poder, Senhor. Abençoa o pastor Lucas, a sua família, abençoa a primeira igreja batista de Piripá, que os teus filhos possam, neste momento de crise, de pandemia, nesse momento tão terrível, servir ao Senhor em sua geração e em seu tempo. Eu os abençoo com toda sorte de bênçãos nos lugares espirituais. No nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe. Forte abraço do pastor Valdinei.
Pastor Eduardo, nosso pastor presidente da Primeira Igreja Batista de Jaguaquara. Beijão para vocês.